Olá, amigos dos Jornalistas que Correm. Eu sou Paulo Vieira, editor do site. Hoje, 15 de outubro, vamos iniciar mais uma live JQC, dessa vez com a Cecília Lotufo. A gente vai falar muito hoje de participação cidadã nos rumos das cidades. Ela que fundou o movimento Boa Praça, que visa restaurar, requalificar, fazer com que a sociedade efetivamente participe dos destinos das praças que elas usam e não necessariamente mantêm, conservam. A Cecília também, que vem aí atuando em várias... Vamos ver, já está aparecendo aqui, ou vamos colocá-la. Vamos ver se ela entra aqui. Vou arrumar aqui, né? Oi, Cecília. Isso. Olá! Tudo bem? Boa noite. Obrigado por aceitar o convite aqui do Jornalistas que Correm. Tudo bem? Tudo. Tá meio escura aqui minha tela, né? Tá escuro e tava com um pouco de eco, mas tudo bem. Vamos lá. Tem uma luz aí para melhorar, não? Então, peraí. 2 segundos que eu já venho. Acho que dá para dar uma saída. Tranquilo. Vamos ver se melhora aqui. Bom, vamos lá. A Cecília Lotufo, aqui de São Paulo, ela é fundadora do movimento Boa Praça, que é uma tentativa de fazer com que a população, né, dos bairros da cidade de São Paulo efetivamente usem a praça e tenham e se necessário, a requalifiquem, a mantenham, a conservem, que nem sempre é uma coisa que a prefeitura realiza de maneira bem feita. Eu queria que você contasse um pouco como surgiu o movimento. Eu sei que ele tem 12 anos, né? E o que ele já produziu, Cecília. Então, bom, vamos lá. Muito legal a oportunidade de falar sobre essa nossa história, uma história tão gratificante, tão especial, né, para minha família, para as pessoas que me rodeiam, para mim e para muitas outras que acabaram se cruzando nesse caminho, né? Começou o movimento Boa Praça com o desejo da minha filha, a Alice. Ela tinha 3 anos, ia fazer 4 anos, era o dia do aniversário dela, e ela queria fazer uma festa, e a gente sempre ia numa pracinha que era perto de casa, e ela adorava aquela praça, e ela, mãe, eu quero fazer minha festa nessa praça. Só que assim, a praça ela não estava bacana. Uhum. A praça bem deteriorada, e os olhos dela eram olhos de criança, né, que viam a parte bonita da praça, mas meus olhos já eram assim, nossa, tem um brinquedo quebrado, perigoso, tem cocô de cachorro, tem mato, tem um monte de problema. Eu falei, Alice, aqui não vai rolar a sua festa, que pena, minha linda. Aí ela falou assim, não, mãe, mas vamos consertar. Aí eu falei, putz, será? Aí eu pensei, putz,
Falei assim, olha, Alice, eu sou, na real aí é um aspas, tá? Eu sou fundadora de uma ONG, que é o Instituto Kairos, de educação para o consumo responsável, né? E eu já estava incomodada com a quantidade de presente que ela ganhava de aniversário, quantidade de coisas inúteis, muitas vezes, lixos, né? Não só das embalagens, mas brinquedos que quebram rápido. E aquilo tudo estava já me incomodando, excesso de estímulo, às vezes também, né? Porque a criança brinca com o outro, e eu fico perdida com tanta coisa. Então eu já estava assim, incomodada com essa questão toda. A hora que a gente conserta, eu falei, Alice, só se você fizer o seguinte, você abre mão dos seus presentes de aniversário em nome de fazer essa praça ficar bem legal pro seu aniversário? Ah, ela, tá bom, eu topo. Aí eu falei, bom, agora, então tá bom, então eu vou atrás, né? E aí eu fui, entrei na prefeitura, falei com o supervisor de obras, falei, olha, é o seguinte, é uma festa de aniversário, contei toda a história, ela tá abrindo mão dos presentes, então eu vou pedir para as pessoas ajudarem. É possível isso? Aí ele disse, não, é possível, a gente precisa mesmo, estava em época de eleição, né, isso ajudou um pouco. E ele falou, não, você vai atrás, você tenta conseguir as doações que a gente dá o alvará aí para a obra e tudo. E aí foi um mês de correria, eu lancei a proposta para os vizinhos, para os amigos, para a família, e as coisas foram aparecendo, e foi muito legal. Várias pessoas queriam ver o pedido da Alice, que foi um pedido de uma criança, né, pegou fundo no coração das pessoas, e as coisas começaram a acontecer. E então, no final das contas, a praça festa na praça. Eu já ia fazer pizza mesmo, porque eu até trabalho, tenho uma pizzaria, né? Trabalho com pizza Muito e tal. boa, muito boa, aliás. Oi? Muito boa a pizzaria, aliás. Eu sou suspeita, né? Sim. Mas eu fiz pizza para 200 pessoas na praça aquele dia. Eu falei, agora começou a aparecer um monte de gente. E foi assim, foi muito legal. Agora a questão foi o seguinte, que a gente conseguiu fazer a praça ficar linda, o aniversário foi muito legal, a gente transformou a praça, mas rapidamente a praça voltou a se deteriorar. E foi aí que começou o movimento Boa Praça. Porque assim, as pessoas se reuniram, as pessoas se conheceram, as pessoas viram o potencial daquele lugar, mas viram também que não bastava um evento pontual, né? Precisava de uma coisa frequente. Foi quando a gente começou a se reunir, falar, tá, então agora, o que a gente vai fazer? Né? E foi interessante o processo, porque assim, a primeira ideia era assim, não, vamos contratar um guardinha que fica aqui, não deixa ninguém usar os brinquedos do jeito errado, não deixa o cocô de cachorro, não sei o quê. E, só que aí veio uma senhora e falou assim, não, mas já teve guardinha nessa praça, intimida as pessoas não frequentam, praça legal é praça com gente, com alegria. Assim, então tá, então vamos pular essa ideia, vamos pensar em outra. E aí veio a ideia de um piquenique comunitário todo último domingo do mês. Porque, na real, a ideia do piquenique veio por conta de uma ideia de uso da praça. Assim, antes da gente pensar, então, o que essa praça precisa, vamos usar a praça e vamos imaginar, a partir desse uso, o que pode ser legal aqui, né? Então, esses piqueniques comunitários começaram a rolar, e aí algumas pessoas de praças vizinhas, assim, não, mas vamos fazer alguma coisa lá? Mas a minha também, a minha também. E aí a coisa começou a crescer, chegou uma hora que a gente falou, não, pera, vamos segurar um pouco a onda, vamos fazer a coisa acontecer em 3 praças, a gente juntou 3 praças, vamos construir alguma coisa mais profunda nesses 3 espaços, eram 3 praças bem próximas uma da outra, e a partir daí, com esse know-how, projeto piloto constituído, vamos pensar em ampliar mais ainda. Então foi assim que nasceu o Movimento Boa Praça, foi muito bacana, uma experiência que até hoje, né, já foram mais de 70 piqueniques comunitários, muita coisa aconteceu, assim, cada piquenique tinha um tema, as pessoas, então os vizinhos traziam a temática, traziam as sugestões, criavam as ideias juntos,
mesa comunitária, cada um com uma comida, sempre numa pegada, tipo, essa praça, ela precisa sair melhor do que quando a gente entrou nela, né? Então a ideia sempre tem aquelas plaquinhas em algumas praças ou gramados, mantém esse lugar limpo. Mas a gente encontrava ele sujo, né? Então, assim, manter ele limpo já não era o que se podia ser feito. Então, a gente ficava numa ideia assim, a pessoa passa pela praça e fala, acho que o movimento Boa Praça passou aqui, porque ela está mais bonita, né? Então, essa ideia de passar e embelezar o lugar, né? E embelezar as pessoas. Deixa eu engatilhar duas perguntas aqui. Uma voltando a esse momento da fundação. Na conversa com a prefeitura, a ideia de que eles resolvessem o problema, que desse manutenção da praça, sem que vocês fizessem isso, estava fora de questão. Eles não fariam isso, de qualquer forma. E segunda coisa, o movimento tem uma dimensão multiplicadora, imagino. Né? Ele para que alastre essa função cidadã, ele deve, enfim, ultrapassar os limites da Zona Oeste, que é onde ele começa, e ir para um número maior de locais na cidade. Vocês se preocupam com isso? Fazem isso? Então, na real, assim, primeira pergunta, a questão da manutenção, né? Sim, cabe à prefeitura, município, fazer a manutenção, mas cabe ao usuário notificar com respeito ao que se tem que fazer. Né? Então, um feedback que eu recebi na época da prefeitura foi o seguinte, olha, se vocês me comunicam que tem um escorregador quebrado, eu vou lá e conserto o escorregador. Se vocês me comunicam que tem um piso que soltou, eu vou lá e conserto o piso. Agora, se vocês me comunicam que a praça inteira precisa ser refeita, aí eu preciso de orçamento. Aí não é uma coisa tão simples assim, aí eu preciso ir atrás. Obviamente, isso é uma ideia linda na teoria. Na prática, a coisa não é tão assim, dependendo da sua prefeitura, a coisa acontece de um jeito ou de outro. Mas a parceria, né, da sociedade civil com o poder público, ela é base de uma possibilidade de transformação, né? É claro que a gente, como sociedade civil, a gente tem que entender que a gente não tem que substituir o papel do poder público, né? Enquanto exercício, sim, eventualmente limpar, né, ensinar como limpa, né, podar não pode, mas assim, ensinar que colocar, em vez de levar as folhagens embora, colocar em volta das árvores para melhorar o solo. Então tem coisas que assim, a gente pode fazer num princípio de construção coletiva, né? Mas num princípio também de cada um exercitar o seu papel. E foi aí que a gente escreveu uma lei de gestão participativa de praças, que depois a gente pode falar sobre isso. Sim. Com relação à sua segunda questão, né? Sim, a ideia é sempre levar adiante, né? E para levar adiante precisa ter conhecimento, né? Muitas vezes a gente tem ideias grandiosas, né? E, inclusive agora em época de eleição a gente vê muito isso, né? Essas ideias, não, que é o problema do mundo. Tá, como? Como você vai fazer isso? Eu vou chegar lá, porque olha, eu já fiz várias coisas, eu sei tudo. Calma, sabe tudo o quê, né? Qual é a prática? Qual é a ideia que você tem por trás disso? Você vai começar como? Qual é o plano estratégico dessa ação, né? Então, esse processo de imersão local, ele foi muito importante para dar para a gente esse plano, né? Como se faz, como se leva, como se constrói a partir do que se tem, né? Porque cada localidade é uma, né? Dentro do nosso território, a gente está lá numa zona, não contei antes, né? Mas a gente está na zona oeste de São Paulo, que é uma zona privilegiada, né? Você chegar com as mesmas ideias... Oi? Não escutei, desculpa. Totalmente privilegiada e é a mais arborizada da cidade. Então, assim, a gente chega lá na periferia e fala assim, eu sei como resolver isso aí. Não sei, não é assim, né, que se chega, né? Então, o processo do observar, do entender a vocação, do entender quem são as pessoas, quais são os desejos daquele lugar, tudo isso faz parte. E foi isso que a gente foi aprendendo dentro do nosso processo de construção,
né? Então a gente está assim, a gente está agora, a gente ampliou, né? Porque a gente começou na praça, só que a gente começou a entender que praça não se basta por ela mesma. Se não tem uma comunidade que queira a praça, então a praça não tem o mínimo sentido. Ela pode estar linda, maravilhosa, mas vazia, né? Então a atuação começou a se ampliar em nome de uma coletividade, em nome do bairro. Foi aí que a gente começou a buscar, e aí já virou outro movimento, que não era mais o Movimento Boa Praça, era o Coletivo das Vilas, né? Que justamente um coletivo que começou a pensar, tá, então somos um bairro. A praça é um dos indicadores de um bairro de sucesso. Quais são os outros, né? E para isso, assim, qual é o nosso sonho de bairro? Foi aí que a gente chegou no sonho do ecobairro. E aí tem um outro processo pela frente de construção, de conhecimento que a gente foi adquirindo, né? Que eu posso também ir contando. Tá. Cissa, quando vocês... eu quero saber dessas duas coisas, mas quando vocês passaram a fazer as atividades nas praças que vocês adotaram, digamos assim, a prefeitura passou a lavar as mãos, assim, falou, tem gente lá que está cuidando melhor do que a gente, tudo bem. Ou não, todos os pleitos, se é que foram feitos pleitos, as subprefeituras foram atendidos, a relação se manteve mais ou menos como deveria ser. Uma boa pergunta. Na real, a gente conseguiu muito mais por estar na praça. Porque, assim, a praça abandonada, que ela é abandonada mesmo, né? Onde a prefeitura lava as mãos, porque ela já está jogada. Mas na hora que tem uma comunidade ativa, atuando no território, atuando dentro dos conselhos, porque eu virei conselheira do CADES, que é o Conselho de Meio Ambiente e Cultura de Paz. Também virei conselheira do Conselho Participativo Municipal. Então, eu estava o tempo todo lá, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Todas as reuniões do conselho, todas as atas são publicadas em diário oficial. Então a coisa começa a ter um peso maior, né? No CADES, ainda você tem a participação de 8 secretarias. Então você está falando com a prefeitura, mas você também está falando com as secretarias, né? Então você tem uma possibilidade de diálogo e de imersão muito maior, né? Então, e fora de pressão, porque a gente fala assim, a gente tem mídia, a gente tem um movimento, a gente tem um corpo de gente lá que está por trás disso que favorece que as coisas sejam feitas, né? Então acaba caminhando muito melhor. Sei. Você está fazendo um exercício muito claro de participação cidadã, né? Às vezes suprindo, às vezes criando uma interlocução que não havia com os órgãos públicos, mas isso não quer dizer, se toda a população ou boa parte da população não se engaja nisso, a tendência é que esses avanços virem retrocessos ou simplesmente não continuem avançando. Quando as gestões são mudadas, muda alguma coisa? É preciso, o que é feito rapidamente pode ser destruído? Ou você nota um avanço claro, progressivo, gradativo, que não tem o risco de se perder? Eu digo isso a partir de um exemplo. Demorou-se muito tempo na Câmara para se aprovar uma troca da matriz energética dos ônibus, que iam passar aqui de São Paulo, que iam passar do diesel para combustíveis renováveis em 2020. Isso foi negociado por 10 anos. Em 2019, as companhias de ônibus ganharam mais 10 anos para que isso fosse aplicado. Então, retomando a pergunta, esses avanços da participação cidadã correm riscos ou eles já estão, de alguma forma, estratificados? Bom, corre muito risco. Na verdade, voltar atrás é um estalo de dedo, assim, é muito fácil. Né? A gente, por exemplo, no contexto, né, do início do Movimento Boa Praça, a gente já era um diálogo complicado, né? Então a gente teve uns problemas de falta de escuta. Por exemplo, os conselhos eram super esvaziados, não ia ninguém, a gente batia na prefeitura e as pessoas não atendiam.
foi ganhando força, foi ficando um pouco mais fácil. A gestão mudou, né? A gestão virou uma gestão mais de esquerda. Isso ajudou muito no processo. Então, os conselhos foram ressignificados dentro da gestão, né? Apareceu um novo conselho, que é o Conselho Participativo Municipal, que não existia, o CADES foi estimulado, então essas 8 secretarias, que eu falo que participam do conselho, na gestão anterior não tinha nenhuma participando, né? Então a gente, na verdade, tinha as reuniões, mas elas nunca tinham quórum. Então elas não tinham validade nenhuma, né? E aí, com essa nova gestão, as coisas foram funcionando de uma maneira muito mais eficiente, porque assim, não adianta você estar num cargo de conselho se você não tem, as pessoas não querem esse conselho, o gestor não se interessa pro aconselhador, pelo aconselhador, né, pelo que se fala ali, enfim, então não legitima, né. Agora, nessa gestão, de novo, a coisa passo para trás, e o conselho perdeu de novo força, né? Eu tive, inclusive, que entrar com advogado, porque quando se mudou a gestão, o prefeito da época, que era o Paulo Matias, na gestão de Dória, né? Juntando Dória e Bruno Covas. Sobre Prefeitura de Pinheiros, né? Acabou o conselho no meio. Eu era conselheira, fui eleita por 2 anos. 1 ano e meio se passou, ele falou, agora não tem mais reunião. Eu, como não tem mais reunião? Sabe, eu tenho esse direito adquirido, né? Assim, eu sou eleita conselheira. Eu fui atrás de advogado, né? Eu arranjei briga feia com o subprefeito, comecei a ser ameaçada, teve gente ameaçando entrar na minha pizzaria, fechar minha pizzaria. Então a coisa foi pegando o pessoal e foi bem complicado, sabe? Então, é muito importante a gente ter essa coletividade, é muito importante a gente não personificar as coisas, né, para não acabar sendo atingido nesse processo. E, ao mesmo tempo, é muito importante eleger pessoas que queiram a participação social, que isso seja um pressuposto, né, daquela candidatura, né? Sim, recuperando um pouquinho do histórico, a gente sabe que você foi importante no movimento Cara Pintada, porque você apareceu na foto que o Éder Chiodeto fez para a Folha, Éder com quem eu trabalhei, aliás. Você, fazendo muito grosseiramente um apanhado daquele tempo, são 30 anos para cá, você diria que a nossa consciência política mudou, aumentou, diminuiu, as novas gerações são mais ligadas? Quer dizer, esse risco que você disse de retrocesso, de um estalo, ele sempre existiu ou ele vem diminuindo um pouco? Qual que é a tua visão? Eu acho que são os fluxos, assim, que hoje eu confesso que eu ando meio confusa, né? Porque, por um lado, eu vejo muitas coisas bacanas acontecendo, pessoas muito mais politizadas, inclusive essa pandemia foi um alerta para muita gente, né? Essa coisa de entender a importância do público, a importância do bem público sob domínio público, né? Então, eu vejo até algumas pessoas mais liberais, mais de direita, falando, nossa, tem 3 coisas que são importantes serem do poder público, que é a educação, a saúde e o transporte. Antes, esse discurso não era da direita, né? Assim, então, hoje, já existe uma mudança nesse entendimento do quanto é importante a gente ter um sistema público atuante que regule a sociedade, né? E não o capitalismo. Isso que a gente vem avançando de uma maneira muito interessante, né? Por outro lado, você vê nas eleições agora, né? Quer dizer, as eleições não, bom, nas próprias eleições aqui para São Paulo, ou mesmo no que se tem de indicador para as eleições presidenciais ou governamentais, a gente tem, tipo, o Bolsonaro com muito voto, o Dória com muito voto, o Russomano, enfim, a gente tem uma tendência
de votos que vão para uma direita, mas uma direita que vai muito além dessa direita que eu estava citando, que acredita no bem público, né? Uma direita que é fascista, né? Uma direita que arrasa com a população. Então, hoje é difícil dizer se a gente está avançando ou não, assim. Eu acho que a gente está, por um lado, ganhando mais consciência, mas por outro ainda sem saber como agir dentro desse ambiente da fake news e dessa falta de informação e desse avanço desses grupos que são perigosos até, né? Fluxos de entrada e de saída. A gente vem alternando aí movimentos de avanço e retrocesso. Fala um Exatamente. pouco, então, qual é esse bairro ecológico que nós queremos, que o movimento quer? Explica em linhas gerais o que é isso. Então, na real, assim, a primeira coisa que a gente o que iniciou esse processo foi entender qual é o nosso, né? É muito importante a gente lida com atividade, que a gente consiga caminhar tipo, todos juntos em nome de algo. E nesse contexto, inclusive, a gente descobriu que não sabíamos sonhar. É curioso isso, mas a gente começou a perguntar nas reuniões que a gente fazia da comunidade, qual é o seu sonho? Né? E as pessoas diziam assim, meu sonho de bairro é que não tenha nenhum prédio. Aí o outro falava, meu sonho de bairro é que não tenha poluição. Meu sonho é que não tenha violência. E a gente foi anotando, uma hora a gente se deu conta que todos os sonhos começavam com a palavra não. Assim, pera, mas a negação, ela não é um sonho, né? Então, pera, vamos pensar qual é o sonho real? E foi aí que a gente começou a fazer uma pergunta um pouco diferente. Então, a gente fala assim, o que você não acredita para o seu território? O que você acredita para o seu território? Qual é o seu sonho de território? Então, eram 3 perguntas para a pessoa conseguir diferenciar exatamente uma coisa da outra. E nesse contexto é que apareceu o ecobairro. E foi muito legal isso, porque a gente chegou num ponto comum que todos acreditavam, assim, nós queremos sim viver num lugar que tenha os pressupostos ecológicos, e não só ecológicos, que tenham pressupostos da justiça social, né? Que tenham pressupostos do cuidado com o outro, do cuidado com o meio, né? Que tenham pressupostos de vida coletiva, né? E aí a gente começou a caminhar, e nesse caminhar a gente conseguiu algumas parcerias de algumas empresas que faziam análise de impacto social, impacto ambiental, e elas entraram com a gente para fazer uma análise do nosso território. E aí a gente descobriu coisas como, nossa, a gente tem muitas nascentes, nossa, a gente destrói o nosso topo de montanha, que é uma área super importante para a preservação das nossas águas, nossa, a gente tem baixa renda que está expulsa do território, nossa, quantas casas em cima das nascentes, nossa, a gente foi se surpreendendo, nossa, quantas punks, plantas alimentícias não convencionais que nascem na calçada, nossa, quanto resíduo da feira livre que poderia ser reutilizado, nossa, quanto resíduo que a gente gera na nossa casa que poderia se tornar composto para o próprio território, enfim, tudo isso foi nascendo a partir dessa pesquisa. E a gente foi criando uma coletividade que tem essa preocupação em todos esses âmbitos, né? Que tem uma preocupação tanto com a questão das águas, quanto dos resíduos, quanto com as pessoas que moram e que nasceram naquele território e que são bens para aquele lugar, né? Enfim, então isso foi um processo que vem sendo, né? Tem gente que fala, nossa, então... o ecobairro, não, a gente não é um ecobairro, a gente gostaria de ser, a gente está no meio urbano, isso é bem complicado, mas a gente constrói esse caminho coletivamente. Quando você fala a gente, você tá se referindo a um universo de quantas pessoas, mais ou menos? E a gente está falando aí dos caras que são mais ou menos ativos desses encontros de vocês, né? Desse sonho coletivo, no número de pessoas que foram entrevistadas. Quantas pessoas são e onde? A gente tem, por exemplo, a gente já tem alguns grupos de trabalho, né? Então, por exemplo, tem o GT Áreas Verdes, que cuida da questão das composteiras, jardim de chuva, outras coisas. A gente tem
o GT Lixo Zero, que traz para os nossos eventos a ideia do lixo zero. A gente tem o GT Arte e Cultura, que pensa na questão dos eventos, do que se tem dentro do território, dos saberes locais. Tem o GT Calçadas, que cuidam das calçadas e da questão da permeabilidade e da vida no passear, no caminhar. Tem o GT da Festa Junina, que a gente constrói uma vez por ano. Esse ano a gente teve que fazer ela virtual, mas a gente já fez 6 festas juninas, né? Uma por ano. Tem tem um monte de GT. Tem o GT de comunicação, tem o GT de uma casinha que estava abandonada numa praça que a gente se apropriou e que a gente está reorganizando ela para uso comunitário, e a gente vem usando. Enfim, a gente tem vários GTs. E a gente tem um GT, que é o GT Articulação, que é um GT que é composto por pelo menos uma pessoa de cada GT, né? E esse GT Articulação, ele tem umas 20 pessoas. Então, tem essa estrutura mãe, que é de 20 pessoas, e depois essas 20 pessoas representam esses outros GTs, que tem uma atuação... Tem gente que atua em mais de um GT, ou tem gente que atua só em um GT, né? Aí depois a gente tem um Google Groups, que aí já é mais amplo, já tem acho que umas 400 pessoas. E tem também o WhatsApp mais geral, né? Que também tem umas 200 pessoas, que é um WhatsApp das vilas, né? Porque aí é isso, as vilas, o coletivo das vilas já ampliou são 3 vilas, que é a Vila Jataí, a Vila Beatriz e a Vila Ida, né? Então a gente tem esse coletivo das vilas. Tem o MK Silve e o colega Guilherme Adamo falando que está tendo microfonia, especialmente quando eu falo, porque eu acho que eles ouvem a partir do seu, sugerindo que a gente use microfones e fones. Não vai rolar dessa vez, mas eu agradeço muito a sugestão e peço desculpas pela questão técnica nessa conversa que eu estou tendo aqui com a Cissa Lotufo, que é a fundadora do movimento Boa Praça, e agora também candidata a uma vaga na vereança paulistana. Cissa, qual a sua posição sobre a privatização dos parques, que é uma questão que é bastante contemporânea, está rolando em São Paulo, né, Ibirapuera, outros próprios públicos. Você e o grupo que você representa tem alguma posição a respeito? Questão do domínio público, né? É muito difícil quando o capital vem para reger o processo, né? A gente acredita na participação de uma empresa, mas uma participação não na gestão, né? Num complemento. Quem faz a gestão tem que ser o público, né? O sistema público é que tem a condição de olhar o todo, olhar a amplitude das questões e investir nelas, porque o poder privado, ele vai dizer, isso dá lucro ou não dá lucro, né? Então, assim, a gente é absolutamente contra a privatização, né? Inclusive, a gente acredita que só o passar da gestão, né, já é um tipo de privatização, né? Então, a gente não acredita nem nisso. A gente acredita que tem que se permanecer no âmbito público mesmo, né? Por isso que também a gente construiu essa lei de gestão participativa, né? Para que a gente consiga fazer que as praças aconteçam, mas dentro desse propósito de participação social, né? A gente contribuindo com o sistema público para que ele opere da melhor maneira, né? Quando uma das alegações que é bastante comum em defesa da privatização é que problemas inerentes à manutenção desses próprios públicos acabam sendo de alguma forma resolvidos. A gente tem isso com concessão de estradas, enfim, o que eram estatais, concessionários de serviço público. Em casos como esse de Ibirapuera, isso não seria aplicável, não seria útil? Eu perdi um pedacinho porque falhou, tá, sua voz? Mas assim, pelo que eu entendi, você está ainda pensando se teria alguma possibilidade de ser legal a participação privada dentro do Ibirapuera.
É isso? Legal no sentido de efetivamente aproveitável, né? Quer dizer, a prefeitura diz que isso onera demais se juntar todas as manutenções aí de próprios públicos, eles poderiam estar usando esse dinheiro, por exemplo, para educação, para creche, para vaga em saúde. Enquanto isso, algum patrocinador privado poderia obter concessão daquele parque. Você não considera isso uma boa saída? Não. Olha, 2 pontos. Primeiro, né, sim, o dinheiro privado é bem-vindo, contanto que a prefeitura diga aonde ele vai ser gasto. E não o poder, o sistema do capital diga, não, eu quero gastar aqui. Então a prefeitura tem que dizer, olha, agora você vem contribuir, mas você vai gastar nesse tipo de ação. Né? Aí sim, aí faz sentido. Né? Agora, uma outra coisa, né? As discussões eu também percebo que elas são muito parciais. Ah, mas se a gente economiza aqui, a gente investe mais aqui. Se a gente economiza aqui, a gente investe mais aqui. Mas a gente nunca olha o todo, né? E nesse ponto, a nossa visão é muito radical, né? Porque assim, hoje a gente não tem dinheiro para muita coisa, o sistema público não tem, mas tem gente ganhando dinheiro absurdo, né? E essa pessoa não é taxada pela quantidade de dinheiro que ela recebe. Né? Eu acredito na taxação das grandes fortunas. Eu acredito que a gente precisa começar a olhar de frente para uma questão ampla e olhar a questão como uma visão sistêmica, como tudo interfere em tudo. Enquanto a gente tem né, as pessoas ganhando o dinheiro que estão, inclusive nessa pandemia, né, as discussões todas com relação às ajudas assistenciais, né, para as pessoas de baixa renda, e muitos falando, não, mas isso está onerando o poder público, e a gente não tem esse dinheiro, e agora o déficit é muito maior e tal. Só que assim, não se fala, né, e pegar mais a fundo de onde vem a verba. E os que ganharam dinheiros absurdos com essa crise, né? O mercado financeiro ganhou muito dinheiro, os bancos ganharam muito dinheiro, os sistemas, a construção civil ganhou muito dinheiro, né? Então, assim, quem ganhou tanto dinheiro assim é que tinha que pagar para quem está perdendo, né? E quem deveria decidir isso é o poder público, que fala, olha, agora vamos equilibrar desse jeito, né? Não é o banco que tem que decidir isso, né? O dinheiro, por exemplo, de vários tipos de ajuda, por exemplo, do pequeno comércio, que eu sou, né? Pequena comerciante. Então, veio dinheiro para ajudar o pequeno comerciante. Ele foi para o banco. Aí o banco que decidia qual o pequeno que ia receber ou não. Por quê? E fora que é isso, ainda o banco recebe o dinheiro, demora 2, 3 semanas para repassar e ganha dinheiro em cima de um dinheiro que é público. Então, essa ponta do banco na pandemia foi bem complicada, né? Eu vi muitas reclamações de pequenos comerciantes para ter acesso a essa linha de financiamento aí da PEC da guerra. Ô, Cecília, em Zaragoza, na Espanha, eu li isso, hoje não é o país, foi construído ali um bairro que ele tem praticamente o abastecimento de eletricidade é todo ali por placas solares. Eles querem que o consumo de energia elétrica chegue a 30% em toda a cidade. E a Europa tem um plano de que todos os países usem 35% de energia elétrica, energia renovável, até 2030. A gente está aí sob o prisma do aquecimento global. E parece que no Brasil essa discussão não está muito bem estabelecida, especialmente nas cidades, né? À beira aí de uma eleição municipal, você está vendo discussões desse tipo avançarem? O que a gente teria que fazer aqui em São Paulo para ter um alinhamento um pouco mais aceitável na questão, por exemplo, de uso de energias renováveis? A gente aqui bate com problemas ainda muito no osso, né? A gente tem problema de adensamento populacional em áreas de mananciais, né? Quer dizer, a gente ainda, para avançar, tem muita coisa para fazer antes, né? Qual que é a tua visão sobre essa questão?
Sim, você já começou a falar o que eu ia falar, né? Que a gente tem que a gente tem que pensar, o nosso norte tem que ser esse, né? Não só na questão da captação de energia para nosso uso doméstico ou mesmo da luz pública e tal, quanto do automóvel, né? A gente tem muito para avançar. Tem empresas chegando no nosso mercado que são empresas que vendem a energia solar, elas captam e vendem a energia, né? E isso poderia ser feito dentro de um, né, da própria população, criar um sistema de captação de energia para distribuição para o bairro, e aí você paga, você tem um desconto na sua conta de energia, né? Isso já existe, né? Mas a gente tem muito para avançar, né? A gente tem essa questão ambiental, eu acho que ela está entrando com tudo, né? Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão falando sobre isso, se preocupando com isso, né? Mas a gente tem realmente, como você trouxe, né, o exemplo das ocupações dos mananciais, a gente tem questões, os buracos estão bem... E aí, né, você comentou que eu sou candidata, no caso eu sou candidata pelo PSOL, e o PSOL não tem um histórico de cuidado com o meio ambiente, né? E justamente nesse caso dos mananciais, o PSOL bancou a questão da moradia popular, né? Por outro lado, outros partidos bancaram essa questão por exemplo, no caso do Parque dos Búfalos, né, que foi uma discussão muito, muito forte, né, então, assim, tinha um movimento ambientalista contra a questão da moradia, e o movimento da moradia contra os ambientalistas, e ficou aquela briga ferrenha, né, e nesse contexto, a gente olha isso e fala assim, pera, né, tem um ponto de convergência, a gente precisa encontrar esse ponto, né? Então, no caso, a gente entra no PSOL porque a gente acha que é mais fácil levar o meio ambiente para a causa da justiça social do que levar a justiça social para uma causa ambiental. Assim, a gente acha que talvez funcione melhor, porque a causa da justiça social é uma causa tão de base, que as pessoas precisam pensar tanto no imediato, que elas não estão preparadas para olhar um pouco mais longe, né? Então, a gente precisa acolher primeiro isso, né? E no contexto das moradias, por exemplo, a gente traz uma ideia de moradia socioambiental, né? Dentro do plano diretor. O ano que vem vai ser discussão do plano diretor estratégico, uma nova discussão, né? Então, o que a gente tem hoje no plano diretor é a moradia, a zona especial de interesse social, que é justamente essa zona que gostaria de implementar ali onde sonhavam em ter o Parque dos Búfalos, né? Que justamente essa discussão. E aí a gente diz, não, então a gente cria uma nova possibilidade, né? Que é uma residência socioambiental, né? Que cuida de quem mora e cuida do lugar onde se mora, né? Por exemplo, na Holanda, a gente tem algumas residências com função pública, né? Então, a gente tem residências que são, por exemplo, a função é bombear água de um canal para o outro. O cara mora de graça nessa residência e ela só ele tem que ligar e desligar lá a bomba, né? Na hora que precisa fazer esse bombeamento. E ele cumpre com essa função. No caso de uma residência socioambiental, por exemplo, a gente tem no nosso território um monte de casas sobre nascentes, né? Tanto de alto padrão e quanto de ocupação irregular, né? A tendência é que as pessoas que estão irregulares, elas acabem sendo despejadas, sendo expulsas daquele lugar, porque elas estão irregulares. Então, o que a gente acredita é nessa regularização a partir desse olhar socioambiental. Então, a pessoa permanece onde ela está, não sai desse lugar, mas aquela residência ganha uma função social, que é de medição da qualidade da água, é de cuidado daquela água, é de criação de um sistema de um pressuposto habitacional, né? Vem pensando, né, como é que a gente pode caminhar e voltar um pouco atrás, mas caminhar no sentido de fortalecer as questões ambientais. Maravilha. É a segunda vez que você fala das nascentes e é uma coisa que me toca, a gente é vizinho, né? Porque eu passo por algumas nascentes que são marcadas provavelmente pelo movimento que vocês engendraram aí.
vocês continuam atrás das nascentes de São Paulo? A coisa já está, já se conhece todas, já está muito bem definido esse mapa hidrológico de São Paulo? Ou ainda tem surpresas aí caminhando pela cidade? Ah, não, tem muito o que desvendar ainda, muita coisa, né? A gente tem um mapa, que é um mapa bem interessante, que é um mapa ipsométrico da cidade. É um mapa que a gente tem 4 faixas, né? A faixa de topo de montanha, a faixa de nascente, a faixa de média declividade e a faixa de várzea do rio, né? E esse mapa, quando você olha a cidade inteira através desse mapa, é muito interessante, porque a gente tem né, que em São Paulo tem o Espigão, que é Domingos de Moraes, Vergueiro, depois vem para Avenida Paulista, Doutor Arnaldo, Heitor Penteado, Cerro Colorado. Compõe a parte de topo de montanha, e saindo do topo de montanha você tem um monte de rios que vão descendo, né, que são os córregos, na verdade, que vão descendo de um lado do Espigão para grande bacia do Pinheiros, para o outro do Tietê, né? Isso na base de São Paulo. Depois tem o Tamanduateí, tem outros rios também. Mas assim, a gente tem um estudo que esses córregos que vão descendo, em volta deles, se repete essas 4 faixas. Então, em volta de cada córrego, você tem a zona de topo de montanha, de alta declividade, que é da nascente, média declividade e várzea. Então, é como, não sei se vocês conseguem imaginar, que para mim esse mapa é muito forte na minha cabeça. É como se a gente olhasse a cidade e essas 4 faixas se repetem frequentemente em cada microbacia hidrográfica de cada córrego urbano que a gente tem. Só um detalhe, a cidade de São Paulo é a cidade do mundo, das cidades do mundo que mais tem rios, né? Então a gente está aqui com um mapa realmente que se repete, e aí a gente tem essa proposta de reorganizar a cidade a partir dessas microbacias hidrográficas. Então a gente tem, cada bacia é como se fala mesmo, é uma bacia, né? Tem o topo de montanha de cada lado e tem a bacia que chega no córrego embaixo, né? Então, a gente até brinca, o som reverbera melhor na bacia. Uma pessoa que mora aqui, ela fala melhor com quem mora aqui. E ela consegue organizar, tanto como comunidade, quanto como ações eficientes, para melhorar a qualidade dessa água. Elas ganham um indicador de sucesso da coletividade, que é a qualidade das águas, né? Mas, claro, a gente propõe outros indicadores também de sucesso de cada microbacia hidrográfica, né? Isso também é uma coisa que a gente pode avançar mais essa conversa depois, tem bastante coisa. Muito bom, e dá para instituir uns grupos aí de detetives mirins para achar essas nascentes que ainda não foram mapeadas. Sim, a gente fez uma né? A gente de 2 caminhadas grandes pelas nascentes, né? E foi muito legal, porque algumas nascentes a gente mapeou. São 16 nascentes que a gente viu antes, mapeou. Inclusive, quem mais sabe das nascentes são os moradores de rua, né? Porque eles tomam banho, eles tomam banho na nascente, eles sabem onde fica, né? Uhum. E a gente ia dar para eles mesmo. Agora, claro, tem outras nascentes que a gente vê pela topografia mesmo, você já consegue imaginar onde tem nascente, né? Curioso que várias pessoas têm nascente dentro das próprias casas e vem água saindo e nunca se deram conta que aquilo é uma nascente. E durante a caminhada, várias pessoas saíam das suas casas, apareciam na janela, falando, tem nascente na minha casa, agora eu entendi tudo. Gente, olha, eu também quero notificar mais uma. Então a gente foi descobrindo várias nascentes só nessa caminhada. Assim, tem muita nascente. O que a gente tem hoje é esse mapa e essa cor de nascente, que é a área que está ao entorno do topo de montanha. A gente sabe que ali é a área de nascente, mas exatamente onde está cada nascente, aí cabe um estudo mais profundo. Há exatamente um quarteirão da minha casa, em 2 sentidos, tem 2 nascentes, uma na rua Agariba e outra na rua Curuá, mas vocês devem ter mapeado porque é bem pertinho aí da área de atuação de vocês. Queria dizer que a sua filha, a Alice Lotufo, entrou aqui há pouco, deve estar nos acompanhando. Um beijo para a sua filha, Alice, que aliás que começa com tudo isso. Ô, Cecília,
ciclovia da Marginal Pinheiros, que é uma ciclovia famosa aqui em São Paulo, acompanha a linha da CPTM, foi esse ano passada por uma concessionária privada. Ele explora ali os incrementos que ele pode ter, colocou um café, colocou um trailer de tatuagem e está fazendo as recuperações físicas na ciclovia. E uma das questões ali da ciclovia é que tem gente que treina muito rápido, velocidade, e tem pessoas, como eu, por exemplo, que usam como mobilidade. Uma ciclovia excelente para você sair da Zona Oeste para a Zona Sul, que é uma área onde pessoas trabalham, e aí às vezes tem um certo conflito. O cara que está em uma velocidade muito maior pode se indispor com o cara que está ali numa velocidade menor. Eu faço esse introito todo para perguntar se nas praças que vocês, de alguma forma, eu estou usando a palavra adotar, eu sei que não é certo, mas as praças que vocês adotaram, que vocês têm proximidade, que vocês fazem os eventos, quando vem alguém e, de alguma forma, usa mal a praça, faz algo que vocês não consideram positivo, qual é a reação de vocês que estão envolvidos com essa praça? A gente tem uma série de histórias para contar nesse sentido, né? Porque o uso mal também é muito questionável, né? A gente tem pessoas, diversos ambientes, por exemplo, em casa, né? A gente tem, por exemplo, casas que você não tem a mínima privacidade e que você precisa ter um espaço para você lidar com o seu... Com a sua individualidade e tal, né? E essa pessoa, ela vai usar, muitas vezes, a praça dentro de uma pegada, num espaço que não é utilizado, né? Que não porque essa é a nossa realidade hoje, né? Assim, muitas praças subutilizadas e tal. Então, muitas vezes, essa pessoa que acaba, sei lá, usando um balanço numa idade já avançada, porque aquilo para ela é importante, para uma infância que talvez ela não teve, X, ela, para alguns, ela é encarada como um vândalo, né? Como um problema. E muitas vezes a gente tem essa discussão, né? Muitas vezes a gente precisa ponderar, né? Qual é a bagagem que se tem de cada um, né? E como é que a gente vai conduzir a coisa de uma maneira agregadora, de uma maneira convergente, né? A gente muito forte foi uma ideia, né, que a gente teve numa das nossas reuniões comunitárias e tal, de trazer umas ex para o nosso território, porque a gente tem lá na parte, numa das ruas, agora tem um monte de casa de baixa renda, né, inclusive em área adjacente, casa inclusive irregular e tal, e a gente pensou na época, assim, vamos sugerir no plano de zoneamento urbano que essa área vire uma zona de interesse social, né? Para que a gente proteja esses moradores, que eles não sejam expulsos do bairro, que está se tornando cada vez um bairro mais endinheirado, né? Então, para a gente ter essa diversidade local. E aí, numa das reuniões, uma moradora que mora pertinho dessa área falou: eu sou contra, né? Eu não quero morar perto de gente pobre. E aí tiveram alguns que ficaram meio bravos, assim, na hora. Eu falei: gente, calma, né? Vamos conversar, vamos tentar chegar num lugar. Não dá, porque ela é preconceituosa. Eu falei: não, talvez a gente consiga, né? Aí eu perguntei para ela, falei: olha, o que é gente pobre para você, né? Porque, assim, eu te pergunto uma coisa, você tem babá, seus filhos têm babá, não tem? Porque eu sabia que ela tinha alguns filhos. Tem babá. Se a sua babá, você gostaria que ela morasse perto da sua casa? Nossa, se minha babá morasse perto da minha casa, ia ser perfeito. Legal. E quando você precisa de pintor, eletricista, pedreiro, você gostaria de ter acesso, né, a pessoas que desempenham esse tipo de função próximos da sua casa? Seria ótimo. Mão na roda, perfeito e tal. E uma senhora que nasceu no bairro, que viveu a vida inteira, que conhece toda a história do bairro, você acha que essa pessoa poderia morar perto da sua casa? Com certeza. Essa pessoa, claro,
e bom, então a gente está falando a mesma coisa, né? É que você está chamando de gente pobre uma pessoa que te oprime, porque você não conhece. Então, eu acho que a pegada agora é a gente reconhecer essas pessoas, entender quem são e começar a agir a partir disso, né? Então, assim, é um processo convergente, que a gente fala, que não é de concessão. Porque quando a gente parte da concessão, ambos estão abrindo mão de alguma coisa. E nesse caso, ninguém abre mão de nada. A gente só está convergindo para um lugar comum, né, de diálogo e de entendimento. Né? E eu acredito que é isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa construir, é por isso que eu gosto tanto de coisas daí, da identidade local, da observação do seu lugar e de quem te rodeia. E a partir daí ir avançando, ir se conectando com esse todo. Você acha, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, daqui a uns 4, 5 minutinhos vai entrar um reloginho aqui, a gente vai ser jogado para fora rapidamente, vamos tentar ser mais breve agora, mas você acha que esse modelo que você acredita, ele é replicável em toda a cidade ou é uma coisa que tende a ficar nos nichos? Quer dizer, que exigiria uma participação efetiva muito grande da comunidade, né? E a gente ainda tem pessoas que falam o seguinte quando vão votar: a política é tudo igual, coisas do tipo. Sim, é super replicável. Inclusive, eu tenho um manifesto escrito, depois eu posso te mandar, a gente pode... Eu venho tentando publicar isso aos poucos também, porque é um projeto grande, né? Então tem bastante, é bem denso, mas é super possível ser replicado, é super possível e deve ser, né? Porque parte da ideia da visão sistêmica da cidade. Então a gente precisa muito disso. MK Silva aqui te elogiando, falando que você é 10, sucesso. 10 também são as pizzas da tua família. Teu pai, que fundou a Oficina das Pizzas, e você no Dona Rosa, aqui na Vila... Lá é Vila Ida ou Vila Jataí? Eu nunca sei direito. Jataí. Jataí, Qual que é a tua preferência no teu cardápio? Você tem umas coisas maravilhosas lá. Ih, travou um pouquinho. Acho que você vai ter que falar de novo. Perguntei qual é a preferência do teu próprio cardápio. A minha preferência bom, eu adoro cozinha, né? Tem várias preferências, mas a pizza que eu mais adoro é uma de mussarela de búfala, tomate cereja, manjericão e alho. Eu amo essa. Mas eu tenho várias. Isso aqui era só para deixar o público aqui com água na boca. Estamos finalizando agora. Você é candidata num coletivo, um mandato coletivo, né? E já é uma realidade pequena ainda na Assembleia Legislativa de São Paulo, no estado de São Paulo. Qual é a vantagem de estar num mandato coletivo, na sua opinião? São várias cabeças pensando, né? Várias cabeças não só pensando, mas se corresponsabilizando sobre essa ação. Então, eu acredito muito na coletividade nesse sentido e acredito também que é o que eu falei logo no comecinho, da gente despersonificar as coisas, né? Da gente caminhar junto, porque assim não é um, é todos, são todos juntos é que precisamos atuar, né? Então, assim, quando eu também enfrentar as brigas, que eu pretendo enfrentar algumas, né? Não algumas, talvez muitas, eu pretendo ter esse corpo aí forte, me suprindo, me sustentando para conseguir me encorajar, sabe? Porque a gente sabe que a gente está brigando com gente muito forte, né? A gente teve a Marielle ganhando um tiro na cabeça, e não só ela, né? Então, assim, eu realmente, para me encorajar, para estar lá, eu preciso de todo mundo junto, sabe? Eu não faço nada mais sozinha, não. E na hora do plenário, na hora dos discursos e da votação, como é que funciona a sistemática? Tem um revezamento? Isso já está pacificado nos regimentos? Não, isso não tem ainda, dentro da legislação, isso não existe, a candidatura. Eu sou a cabeça de chapa, então, numa eventual eleição, quer dizer, caso a gente consiga se eleger, eu é que vou estar na plenária, eu que vou fazer todas
esse trabalho do vereador, mas eu vou ter os outros 4 comigo, né, me sustentando, me dando a força, decidindo comigo tudo, participando de todos os processos. Então vai ser isso. Ainda é um processo criar uma legislação que contemple as candidaturas coletivas. Cissa, 16 segundos restantes. A pessoa que quiser conhecer as nascentes do bairro da Vila Jataí ou o Movimento Boa Praça, como é que ela faz? 10 segundos.